O poder dos objetos mágicos, como e quando usar artefatos mágicos que impulsionam a trama. Continue aqui comigo se você quer saber quando usar esses objetos, o problema de usá-los que pode acabar com a sua história e um passo a passo para criar objetos mágicos novos e originais. E muito mais, é claro. Eu sou Viltor Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer aí meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, é só clicar no link que está aqui na descrição. E antes da gente começar o vídeo, deixa eu te falar de uma oportunidade incrível para você levar a sua escrita para outro patamar. E totalmente de graça. É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ao fazer isso você vai ter acesso semanal a conteúdos como esse que vão turbinar as suas habilidades na escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora vamos aí para o nosso tema de hoje. Objetos mágicos são aqueles itens que de alguma forma quebram as regras da nossa realidade e têm o poder de transformar o cotidiano em algo extraordinário. Eles não apenas enriquecem a nossa história, mas eles também podem revelar muito sobre os personagens e o mundo que você criou. Você já reparou como alguns dos contos mais memoráveis têm esses objetos encantados? Desde a espada mágica de Excalibur até a bolsa infinita da Mary Poppins, esses itens eles têm um poder único de capturar a imaginação do leitor. Eles são usados de maneiras criativas para impulsionar a trama, resolver conflitos e às vezes até criar novos problemas. Vamos começar com uma definição básica. Tá? Objetos mágicos são itens que possuem propriedades sobrenaturais ou poderes além do que é cientificamente possível ou aceito na nossa realidade. Eles podem ser qualquer coisa, desde uma pedra encantada, né, uma espada, sei lá, uma pedra que concede desejos, uma árvore que concede desejos. O importante é que eles tenham um impacto na história. E agora um panorama rápido, né? Os artefatos mágicos eles têm uma longa história na literatura. Pense na mitologia grega, com o elmo de invisibilidade do Hades, ou na lenda arturiana, com o cálice sagrado, né, o Graal. Né? Na literatura moderna, eles continuam a ser elementos fundamentais, proporcionando aquele toque de magia, de algo único, de algo fascinante, né, que torna a narrativa inesquecível. E nesse vídeo, o meu objetivo é oferecer dicas práticas sobre como e quando usar esses artefatos na sua história. E eu vou dividir o nosso papo em algumas partes, ok? Então fica comigo até o final, porque essas dicas podem realmente mudar a maneira como você aborda a criação na sua história. E claro, se você tiver alguma experiência ou exemplo legal de objetos mágicos que você já usou, ou que você leu, ou que você lembrou apenas com essa introdução, conta para mim aqui nos comentários, ok? Então, o que são esses objetos, né? Bom, como eu falei, eles são itens que possuem poderes, características sobrenaturais. Eles podem desafiar as leis da física, eles podem conceder habilidades especiais ou até alterar o destino dos personagens. A chave aqui é que esses objetos têm que ter um impacto significativo na história ou nos personagens. Né? Lembra do espelho da Galadriel em O Senhor dos Anéis? Um objeto que não só mostra visões do futuro, mas também testa a coragem, determinação dos personagens. Outro exemplo é a invisibilidade do Bilbo no Hobbit, que desempenha um papel crucial em várias cenas, ajudando o personagem a escapar de situações perigosas e a explorar o desconhecido sem ser visto. Agora é importante distinguir esses objetos mágicos e outras formas de magia. Magia nas histórias pode ser uma habilidade inata de um personagem, como os feiticeiros, os encantamentos, enquanto os objetos mágicos são itens externos que os personagens podem usar ou possuir. Isso não significa que eles são menos importantes. Na verdade, pode ser ainda mais poderosos e influentes, justamente por serem externos e disponíveis, né, para qualquer personagem que os encontre ou conquiste. Nos meus livros, né, no meu livro Nascida para o Trono e no meu quadrinho Fim do Império, existe um item mágico que é o Totem da Serpente. Nada mais é do que um colar com uma serpente que se enrola numa haste, né, e com um condão. E o que esse item mágico faz? Ele permite o portador do item despertar, ou seja, a partir de uma cerimônia que ele toca na testa, né, das pessoas comuns, ele
pode ver, ou pode mostrar, ou pode falar que uma daquelas pessoas, né, numa porcentagem muito pequena e aleatória, é um desperto. E isso significa que se a pessoa é um desperto, ela tem habilidades, né, talentos sobre-humanos. Então, assim, é o objeto mágico que existe no mundo. É o principal objeto mágico. Então, ele tem uma função muito importante dentro da história e move a trama também. Isso que está no meu livro Nascida para o Trono e no quadrinho Fim do Império. Então, esses objetos mágicos, eles são essenciais na construção desse mundo ficcional, tá? Eles podem definir as regras desse mundo, eles podem estabelecer limites e até mesmo criar novas possibilidades. Por exemplo, o pó de fada, né, do Peter Pan, não só permite que o Peter e que os seus amigos voem, mas também simboliza a crença e a pureza das histórias. Isso enriquece o universo da história e dá uma camada extra de magia ao enredo. Além disso, esses objetos podem refletir temas e mensagens importantes da história. A lâmpada mágica das Mil e Uma Noites não é só um meio para o Aladim obter riquezas e poder, mas também uma maneira de explorar a avareza, o desejo e as consequências de se obter aquilo que você quer sem esforço. Então elas podem ser metáforas que ressoam com o leitor em um nível mais profundo. Quando você está criando o seu mundo ficcional, pense nos objetos mágicos como ferramentas que podem não apenas impulsionar a trama, mas também acrescentar camadas de significado e complexidade à sua história. Se você gosta de discutir essa e outras questões com leitura, venha para o meu grupo Leitores de Fantasia no Telegram, onde a gente tem uma comunidade de leitores que se dedica, inclusive com uma leitura coletiva que funciona tipo um clube de leitura, onde a gente define uma leitura mensal e todos leem, e depois a gente se encontra para discutir. O link para entrar nessa comunidade está aqui na descrição do vídeo também. Mas então, quando usar objetos mágicos na história? Tá? A primeira coisa é considerar o estabelecimento de regras e limitações para esses objetos. Sim, eles são mágicos, mas até a magia precisa de regras para que a história não perca a coerência e o leitor não se sinta enganado. Por exemplo, pense na Excalibur, da lenda arturiana. A espada ela tem o poder de conferir legitimidade ao rei, mas ela só pode ser empunhada por aquele que é digno de reinar. Aí você vai dizer assim, mas não tem nada de mágico nisso. Bom, não tem nenhuma outra espada que faz isso. Então é algo antinatural. E essas regras e limitações não só tornam o objeto mais interessante, mas também ajudam a evitar que ele se torne uma solução fácil para todos os problemas da trama. O momento certo para introduzir um objeto mágico na narrativa também é crucial. Se você introduzir o objeto muito cedo, você pode acabar tirando o foco dos personagens e da construção do mundo. Por outro lado, se for tarde demais, pode parecer uma solução forçada para um conflito. O ideal é encontrar um equilíbrio, né, onde o objeto aparece de uma forma orgânica e significativa para a história. Então, os objetos mágicos eles podem ter várias funções narrativas. Né? Podem ser usados para resolver conflitos, como o tapete voador do Aladim, a lâmpada mágica, ou para revelar o caráter dos personagens, como o anel de... não sei se é Giges ou Giges, né? Acho que é Giges, né? Na filosofia do Platão, que testa a moralidade do seu portador ao conferir invisibilidade. E outro ponto importante é o equilíbrio entre o uso de objetos mágicos e o desenvolvimento dos personagens. Não deixe que os objetos ofusquem os personagens principais. Tá? Eles devem ser ferramentas que ajudam a revelar mais sobre os personagens, e não substitutos para o desenvolvimento deles. Pense na Algibeira de Areia, do Sandman. Né? Não sei se vocês viram a série da Netflix ou leram o quadrinho do Neil Gaiman, né, que é excelente, uma das melhores coisas que eu já li. Mas a areia mágica do Sandman é o elemento usado pelo sonho para adormecer e dar sonhos ou pesadelos aos seres vivos. No entanto, a importância disso vai muito além disso. Tá? O sonho ele usa a bolsa da areia para viajar entre os reinos, quase como uma espécie de teletransporte. Aliás, é só por causa da areia gerada no sono de um dos seus carcereiros que ele consegue se libertar do cativeiro que ele foi mantido por mais de 100 anos. Tá? Isso é primeiro volume, tá, gente? Não é nenhum spoiler grave.
Então, evite o uso excessivo ou desnecessário de objetos mágicos. Eles devem ser especiais e raros para poder ter impacto. Se você encher a sua história com objetos mágicos, eles podem perder até a importância e se tornar banais. Então, use-os de forma estratégica para poder maximizar esse efeito na trama. Então, agora que a gente falou sobre quando e como usar objetos mágicos, eu estou curioso para saber: você já enfrentou algum desafio ao introduzir um objeto mágico na sua história? Como é que você resolveu isso? Compartilhe aqui nos comentários para a gente poder saber mais a respeito. Ok? Antes da gente ir mais fundo, tem um ponto crucial que você precisa entender desse roteiro, desse vídeo. E olha, eu vou falar dele bem rapidinho. Tá? Que são os problemas potenciais com objetos mágicos. Porque, embora eles possam sim enriquecer muito uma história, eles também apresentam alguns problemas que a gente precisa considerar. Um dos maiores riscos é o famoso Deus Ex Machina, onde um objeto mágico resolve todos os problemas da trama de uma forma conveniente e não merecida. Isso pode deixar o leitor frustrado, sentindo que a resolução foi fácil demais. Por exemplo, se um anel mágico de repente aparece do nada para salvar o dia, sem nenhuma preparação lógica, quebra a imersão do leitor na história. Outro problema é que os objetos mágicos podem ofuscar os personagens principais. Então eles são ferramentas poderosas, mas a história deve sempre ser sobre pessoas e suas jornadas. Se você se concentrar demais no objeto e esquecer de desenvolver os personagens, o leitor pode perder o interesse. É como a algibeira que eu já falei do Sandman, a algibeira de areia. O objeto é importante, mas ele nunca ofusca os protagonistas, que são sempre o foco da história. Então manter a coerência interna do mundo ficcional é crucial. Se os objetos mágicos quebram as regras do seu mundo sem uma boa explicação, a história pode se tornar incoerente, confusa. Então, é essencial estabelecer as regras e limitações dos objetos desde o início e seguir essas regras fielmente. Balancear o poder e a vulnerabilidade dos objetos mágicos é outro desafio. Se eles são muito poderosos, eles podem tornar a história previsível e sem graça. Por outro lado, se eles são muito fracos, eles podem parecer inúteis. Encontrar esse equilíbrio é crucial para manter o interesse do leitor. Pense na lâmpada mágica do Aladdin. É um objeto extremamente poderoso, mas ele vem com limitações, 3 desejos e consequências que equilibram o seu uso. Por fim, evite, na verdade, a dependência excessiva da trama em objetos mágicos. Eles devem ser elementos de suporte, mas não o ponto central de toda a história. E a narrativa deve ser capaz de se sustentar mesmo sem esses objetos. Isso garante que a história seja rica, seja interessante, com ou sem magia. A lâmpada mágica do Aladdin ela é usada de uma forma equilibrada, mas suportando a trama sem dominar ela completamente. Ok? E antes de inserir um novo objeto mágico na história, pensa se você já desenvolveu o suficiente daquele primeiro objeto. Tá? Tenta ver se talvez o personagem pode achar um outro jeito criativo de usar aquele objeto. Isso também é bem interessante. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já teve problemas com objetos mágicos nas suas histórias? Como é que você lidou com eles? Compartilhe as suas experiências aí nos nossos comentários. Tá? Antes de eu te falar de um passo a passo de como criar um objeto mágico, deixa só eu citar alguns exemplos de uso eficiente de objetos mágicos. Tá? Começando, claro, pelo que eu já citei, o espelho da Galadriel, do Senhor dos Anéis, que é um excelente exemplo de como um objeto mágico pode ser usado para revelar mais do caráter dos personagens. O espelho mostra visões do futuro e testa a coragem dos personagens, revelando intenções e medo. Tá? Outro exemplo, a gente já falou aí do Sandman, do Bilbo, com o anel também, a invisibilidade. A Excalibur, que só pode ser usada por quem é digno, que a gente já citou também. O espelho mágico da Branca de Neve é um excelente exemplo. O espelho ele tem poderes mágicos que acrescentam camadas ao mundo. E ele faz com que a trama ande. Ele gera uma série de mistérios, questões éticas, mantendo o leitor envolvido e curioso.
Esses exemplos só mostram como os objetos mágicos podem ser usados de uma maneira eficiente para enriquecer a história e desenvolver os personagens. Agora eu estou curioso para saber, tem algum objeto que você gosta muito? Né, um exemplo de objeto mágico que você gosta muito? Conta aqui pra gente nos comentários. E ainda tem a cereja do bolo de tudo isso que eu falei. Até para o que você escrever aplicando essas dicas funcionar. Um passo a passo de como criar objetos mágicos memoráveis. Ok? Para fazer essa criação, a gente tem que combinar criatividade, lógica e um bom entendimento do mundo ficcional que você está trabalhando. E aqui está um passo a passo para ajudar você a pensar num objeto mágico que se relacione intimamente com a sua história e com o seu universo. Então, passo número 1. Defina a função do objeto mágico. Antes de mais nada, pensa na função que o objeto mágico vai ter na sua história. E pergunte-se, qual é o propósito desse objeto? Como que ele vai influenciar a trama e os personagens? É um objeto que concede poderes, que resolve problemas ou que cria novos desafios? Por exemplo, a lâmpada mágica do Aladim ela concede desejos, o que move a trama e revela os desejos mais profundos do protagonista. Já a Excalibur ela confere legitimidade ao rei, sendo crucial para a história do rei Arthur. Então, esse objeto ele tem que ter uma função importante na história. Agora, relacione esse objeto, né, passo número 2, relacione o objeto ao tema da história. Tá? Pense nos temas que você quer explorar e como que esse objeto pode refletir esses temas. Quais que são os temas principais da sua história? Como que o objeto mágico pode simbolizar ou amplificar esses temas? Por exemplo, o pó de fada no Peter Pan, ele simboliza a inocência, a crença na magia das crianças, permitindo que elas voem, que elas vivam aventuras fantásticas. E passo número 3. Agora estabeleça regras e limitações. Um bom objeto mágico ele precisa de regras e limitações claras. Isso evita que ele se torne uma solução fácil para todos os problemas e mantenha a coerência do seu mundo ficcional. Quais são os poderes do objeto? Quais que são as limitações e custos para usá-lo? Existem condições específicas para uso? A Excalibur, por exemplo, ela só pode ser empunhada pelo verdadeiro rei. E a lâmpada mágica do Aladim exige que o portador esfregue a lâmpada para poder invocar o gênio. Então, agora, passo número 4. Crie uma história de fundo, né? Um background para o objeto. Né? Uma história interessante. Isso não só enriquece o mundo ficcional, mas também torna o objeto mais significativo. Como que o objeto foi criado? Quem o usou antes? Existem lendas ou mitos associados a ele? Então o Anel de Giges, por exemplo, ou Giges, ele vem com a história de um pastor que encontra o anel em um túmulo antigo e descobre o poder da invisibilidade, levantando questões éticas aí sobre poder e moralidade. Passo número 5. Descreva o objeto com detalhes ricos, né? Então tem que ser um detalhamento diferenciado, que seja visualmente impactante para o leitor. Né? Qual que é essa aparência? Que materiais foram usados para criá-lo? Ele tem algum detalhe ou característica única? A algibeira de areia do Sandman não é apenas uma bolsa comum. Ela tem areia mágica, que ele usa para adormecer seres vivos, viajar entre reinos, tornando-a um item visualmente e narrativamente também muito expressivo. Mostre as interações dos personagens com o objeto. Esse é o passo 6. Né? Como que os personagens interagem com esse objeto? Isso pode revelar muito sobre as personalidades e motivações dos seus personagens. Então, como é que eles reagem quando eles encontram ou quando eles usam o objeto? Quais desafios ou mudanças o objeto provoca nos personagens? No caso do pó de fada, do Peter Pan, a gente vê as crianças aprender a acreditar em coisas impossíveis para poder voar, revelando fé e imaginação. Então, tem tudo a ver com o tema da história. E número 7, utilize esse objeto para avançar a trama. Né? Então, tenha certeza de que esse objeto não é só um adereço, né? Mas ele é uma peça fundamental para poder desenrolar a história. Né? Como é que esse objeto ajuda a fazer avançar a sua história? Quais eventos-chave da sua história que dependem do objeto? Quais complicações esse objeto traz para a trama? Isso tudo você tem que pensar.
E seguindo esses passos, você pode criar um objeto mágico que seja tanto funcional quanto simbólico, enriquecendo a sua narrativa e capturando a imaginação dos seus leitores. Agora, para finalizar, que tal você falar aí nos comentários o objeto mágico que você criou pensando nesse passo a passo? Eu estou ansioso aí para ver você colocando tudo isso em ação. Com isso, a gente chegou ao fim da jornada de hoje, explorando aí como e quando usar os artefatos mágicos que impulsionam a trama. E a gente falou sobre a definição e importância dos objetos mágicos, exemplos clássicos, quando e como usá-los, os problemas potenciais que podem surgir. Também discutimos como criar objetos mágicos memoráveis, focando na função, relação com o tema, regras e limitações, história de fundo, descrição, interações dos personagens e a sua importância para avançar na trama. Mas não pense que a nossa aventura termina por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre técnicas de thrillers que você pode usar em qualquer gênero para prender a atenção dos seus leitores e garantir que eles não consigam largar a sua história. A gente vai explorar como criar tensão, construir suspense e manter seus leitores aí na ponta da cadeira até a última página. Se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like maroto nesse vídeo e ativar as notificações para que a gente possa se ver nos próximos vídeos, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita. Até lá!